Para a gente comemorar esse Dia das Mães, eu resolvi promover uma viagem aqui pela nossa vizinhança no Sistema Solar e apresentar a vocês algumas mães espaciais que vocês vão gostar muito de conhecer essa história. Então fica aí. Se você acha que eu vou falar nesse vídeo aqui sobre mães cientistas espaciais, você está enganado. Eu poderia fazer vários vídeos a respeito desse tema, porque eu sou uma cientista espacial e mãe, né? Tenho dois filhinhos, o Gabriel de 8 anos e a Aurorinha de 3, e eu poderia falar sobre várias coisas que envolvem esse tema. Mas eu vou deixar esse tema para abordar num outro vídeo, e hoje eu vou fazer uma coisa mais leve e apresentar algumas mães que estão aí pelo espaço em torno da Terra, aqui nos nossos planetas vizinhos, no nosso satélite natural e na nossa estrelinha central, que é o Sol. Então, nessa nossa viagem de hoje, eu vou começar lá no Sol e eu vou acabar em Marte. Então, a gente está aqui bem pertinho da Terra. Não vou passar por Mercúrio, porque Mercúrio não tem nada a ver com essa história, mas a gente vai falar de algumas figuras maternas que estão associadas aos astros que estão neste ambiente aí entre o Sol e Marte. Começando pelo próprio Sol. De acordo com a filosofia shintoísta lá do Japão, cada pedacinho da natureza, cada elemento é associado a um deus ou uma deusa. E no caso, o Sol é uma deusa chamada Amaterasu. E essa deusa, ela tem uma história muito engraçada, né? Desde o seu nascimento até a sua personalidade. Eu recomendo muito que vocês deem uma pesquisada. Eu vou deixar uns links aqui sobre a história dessa deusa. Mas de forma bem resumida, ela foi criada pelo pai dela quando ele limpou os olhos. E aí, dessa limpeza aqui, ó, ele meio que limpou esse suor e saiu ela, que era muito brilhante, muito linda, né, a Amaterasu. E ela ficou sendo, ele mandou ela para o céu e ela virou o Sol. Quando esse pai limpou o outro olho, ele veio um outro ser, e esse ser era a Lua, era o deus da Lua. E então ele mandou para o céu também e dividiu, então, esses terrenos em dois, o terreno da Amaterasu, que era o Sol, e o terreno do irmão, que era a Lua. Teve um terceiro irmão aí que saiu na hora que ele limpou o nariz, que é uma coisa que a gente não deve fazer com as mãos, né, agora nesse momento de pandemia, mas ele limpou e tal, e dessas coisas saiu um terceiro irmão, o irmão mais novo, que virou o deus dos oceanos, das tempestades e tal. Então, dentro dessa visão aí muito, muito legal do shintoísmo, esses irmãos não se davam necessariamente bem em todo momento. E teve até uma briga aí entre o irmão, que era o deus das tempestades, com a deusa Amaterasu, ou Amaterasu, eu não sei bem como pronuncia, mas ele foi lá e fez um desaforo para ela, estragou um jantar dela, jogou um cavalo morto, uma história bem grotesca, assim. Ela ficou super pau da vida e ela pegou e foi para um canto escuro e se escondeu lá. Então, o que ela fez? Ela entrou dentro de uma caverna e fechou a caverna com uma pedra. E que quando ela fez isso, o que aconteceu? Toda a luz do universo sumiu. Foi isso que acontece na historinha aí do shintoísmo. E quando ela faz isso, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com eclipses, eu não consegui achar nenhum material relacionado a isso, mas possivelmente, né, um evento desse de sumiço do Sol deve ter sido despertado por um evento de eclipse, né? Mas ela é, afinal, convencida a sair dessa caverna pelos outros deuses, o deus da cachoeira, o deus do arco-íris, todos os outros deuses aí que são associados aos elementos da natureza. Eles foram lá implorar para que ela saísse, porque o fato dela não estar fora, iluminando todos, né, e a tudo, estava fazendo com que tudo morresse, porque não havia luz para trazer calor, não havia luz para fazer as plantas crescerem. Então, toda a vida depende do sol, né? Então isso já era uma abordagem bonita dos japoneses por perceber, né, a importância do sol, no caso da deusa Amaterasu, né, para a vida. E ela, afinal, sai da caverna, né? Tem até uma história aí de um espelho que eles usam para convencer ela que havia uma outra deusa lá fora, por isso que ela saiu meio com ciúme. E esse espelho, ele é um espelho sagrado e ele tá num templo shintoísta lá no Japão. Esse espelho não pode ser visto por qualquer pessoa, ele pode ser visto apenas pelas pessoas, pelo imperador do Japão, né? Pelo pessoal da família real. Por quê? Porque a Amaterasu seria, na verdade, a mãe de
toda a família nobre lá, a família dos imperadores do Japão. Por isso que ela é uma mãe muito interessante da gente conversar. E a bandeira do Japão, né, vocês sabem, é uma bandeira branca com um círculo vermelho, e esse círculo representa o sol, que na verdade é Amaterasu, porque essa é a terra do sol nascente, né, e essa deusa é muito importante para esse povo no Japão, muito legal. Então, seguindo a nossa viagem aqui de Dia das Mães, a gente vai sair lá da deusa mãe de toda a família real japonesa do Sol, Amaterasu, e a gente vai continuar pelo sistema solar, pulando Mercúrio, porque Mercúrio não vai ter nada a ver com a nossa história, mas chegando em Vênus, a gente tem a deusa da beleza, né? A deusa romana da beleza, da fertilidade, né? Da feminilidade. É uma deusa muito importante que depois que misturou um pouco lá no Império Romano com os gregos, né? Depois das invasões e tal, acabou sendo associada também com a deusa Afrodite, que era a deusa também da beleza, mas a deusa grega. Então os mitos se misturam aqui na história de Vênus, né? De qualquer maneira, os romanos eles conseguiam identificar no céu, além do Sol, as estrelas mais brilhantes, que não eram estrelas, eram os planetas. Então, os planetas, eles acabaram sendo nomeados de acordo com os deuses mais importantes dos romanos. Então, você tem todas as figuras Mercúrio, Vênus, Marte, né? Marte é o deus da guerra e Vênus é a deusa da beleza. E Vênus recebeu esse nome justamente porque o planeta é o mais brilhante do nosso céu. Nesse momento, ainda a gente está, eu já falei isso no vídeo anterior, né, que a gente está nesse momento da posição da relação da órbita de Vênus com o posicionamento da Terra, faz com que a proporção do disco iluminado de Vênus fique muito grande no nosso céu. Então, Vênus acabou de passar pelo momento mais brilhante dele no ano pra gente, e realmente é lindo de ver, né? Então, por que eu tô aqui falando de Vênus? Porque Vênus era mãe também. Ela teve lá um casinho lá com Marte, que é o deus da guerra, né? De acordo com toda a mitologia. E ela teve um filho que é Cupido, que é o deus do desejo, né? O das paixões e tal. E esse Cupido, quando teve a origem da lenda, né? Da mitologia e tal, né? Das crenças, acreditava-se que ele era responsável por desenvolver paixões, né, entre os humanos e fazer com que as pessoas se apaixonassem umas pelas outras, o que pode ser bastante perigoso, né, porque as pessoas ficam um pouco descontroladas e ele era um cara meio que, assim, indomável, né, o tal do Cupido. E o que aconteceu foi que aos poucos, com a evolução da cultura, houve a necessidade de impor um controle sobre Cupido, né? Porque todas as complicações e os conflitos que estavam sendo gerados por conta de paixões que não deveriam acontecer eram associadas a esse deus Cupido. Então, o que aconteceu foi que Vênus começou a ter um papel muito importante em controlar o filho, Cupido. Então, ela, a partir daquele momento em que Vênus começa a controlar o filho, ele começou a ser representado nas obras como uma criança, de novo, né? Anteriormente ele tinha algumas representações de Cupido como sendo um jovem, um cara bonito e tal, né? Um homem jovem com as flechas e tal. Mas a partir daquele momento em que a mãe Vênus interfere e começa a controlar o filho, ele volta a ser representado como criança. Então ele passa a ser infantilizado nas representações artísticas. Então, normalmente hoje, quando a gente pensa em Cupido, né, principalmente Dia dos Namorados e tal, a gente pensa num anjinho, um bebezinho, né, peladinho de fraldinha, com asas e flechas e tal. Por conta dessa evolução da figura de Cupido, na sua relação muito controladora dessa mãe Vênus, que é a mãe mais bela, né, e mais linda do nosso céu noturno. Aí, se a gente continuar a nossa viagem, a gente vai chegar aqui na vizinhança da Terra, e eu, ao invés de falar das mães maravilhosas que moram nesse planetinha azul, né, e para as quais eu quero mandar um beijo enorme nesse domingo, principalmente para minha mãe, para minha irmã, para minha avó, para as minhas primas, né, minhas tias e todas as minhas amigas maravilhosas que se desdobram tanto para criar com amor e dar o melhor para os filhos, né? A gente erra tanto, mas a gente tenta acertar. Mas eu vou pular esse planeta azul e todas as mães maravilhosas que aqui vivem
e vou pro nosso satélitezinho da Lua. Então, a Lua, quando a gente observa aqui da Terra, a gente sabe que a Lua sempre está, como ela tem a rotação em sincronia com sua órbita, né, em torno da Terra, a gente acaba vendo apenas um lado da Lua, né, uma face da Lua. Isso faz com que sempre que a gente observe a Lua cheia, a gente veja as mesmas sombras, porque são as sombras das crateras da Lua, né, do relevo. Então a gente vê meio que a mesma figura ali. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui também, mas de acordo com a cultura daquele povo específico que está observando a Lua, a gente acaba vendo coisas diferentes, porque sempre a gente tenta buscar figuras que a gente conhece, reconhecimento de padrões, né? Que é uma coisa bem característica do cérebro humano. E, por exemplo, no Brasil a gente vê a figura de São Jorge no dragão, né? Lutando contra o dragão, e o São Jorge está no cavalo, que tem tudo a ver aí com a religião, né? As religiões africanas que chegaram no Brasil e tal. No Japão, eles veem um coelho, né, e tal. E na África do Sul, eles veem uma mulher carregando lenhas na sua cabeça e carregando o filho nas costas. E a minha amiga Zama Katamzi, que é uma cientista espacial lá da África do Sul, ela me contou essa história, e essa história consta na introdução do segundo livro da minha coleção Girls in Space, em que ela conta que, na verdade, essa lenda da mulher que foi enviada para a Lua, essa mulher que eles veem na Lua, isso foi o que despertou nessa minha amiga o interesse pelo céu e o interesse pela física espacial, porque fez ela pensar naquela mulher, como é que ela está vivendo na Lua, né? E começou a fazer a minha amiga se interessar pelas questões espaciais. Pois então, essa lenda diz que essa mulher era uma mãe e ela um dia resolveu ir pegar lenha para cozinhar para o filho dela que estava com muita fome e ele estava chorando. Então, só que ela fez isso num dia que não era permitido por Deus, porque Deus dizia que aquele dia era de descanso, ninguém podia trabalhar. E ela estava trabalhando lá, cortando a lenha para que ela conseguisse alimentar o filho dela. Então Deus castigou essa mulher enviando ela para a Lua, né? Mandou ela para fora do planeta. Então sempre que as pessoas olham para a Lua, elas observavam aquela mulher com as lenhas na cabeça e o filho nas costas, carregando aquele bebê isolada naquele satélite natural da Terra. É uma história triste, né? Mas o objetivo daquela história toda, daquela lenda sul-africana, era, na verdade, dar medo, né, da gente contrariar as vontades de Deus e tal, os mandamentos, né, e tal. Só que acabou tendo essa reviravolta, esse plot twist aí na cabeça da minha amiga, fazendo com que, ao invés de despertar o medo nela, fez com que despertasse o interesse científico dela pelo céu. Espero que isso também aconteça com você. E isso prova também que as mães, elas fazem de tudo, né, para conseguir cuidar dos próprios filhos. E seguimos a nossa viagem para o destino final, que é Marte. Você deve estar se perguntando aí que mãe que essa louca achou em Marte, né? Mas eu vou te contar. Vocês lembram aquele robozinho que foi enviado para Marte, né, naquela missão Pathfinder de 1997, que chegou em Marte em 4 de julho daquele ano, né, que é o dia da independência dos Estados Unidos, e ele liberou a lander, né, daquela missão, que ficou, na verdade, chamada depois Carl Sagan Memorial Station. Ela liberou o primeiro robozinho explorador, né, que a gente chama de rover, e que ganhou o nome de Sojourner, que é um nome difícil da gente pronunciar, né? Sojourner, esse nome que essa rover recebeu, essa palavra significa viajante, mas ela, na verdade, era o nome de uma mulher que viveu entre 1797 e 1883. Isso. E aqui nos Estados Unidos, uma mulher negra que nasceu escrava ainda nos Estados Unidos. Ela nasceu em 1797 e a lei para que as crianças dos filhos dos escravos fossem livres, né, que seria como se fosse a nossa lei do ventre livre, ela foi estipulada no estado de Nova York 2 anos depois que essa mulher nasceu. Então ela ainda nasceu sendo escrava, né? E ela estava lá sendo escrava e ela foi vendida 4 vezes ao longo da vida dela. E a primeira vez que ela foi vendida, ela tinha 9 anos de idade e ela foi vendida e separada dos pais, né? E foi trabalhar numa outra fazenda para um outro cara. E ela foi passando de mãos em mãos. A primeira vez que ela foi vendida junto com 100 carneiros, né? E esse pacote, uma escrava mais 100 carneiros, custava $100.
Então é uma coisa bem bizarra, né, da gente pensar aí na história. Mas na última vez que ela foi vendida para um cara que chamava John Dumont. Em 1810, ela tinha 13 anos. Então, ela era uma menina e esse cara estuprava ela, a mulher dele assediava ela, né? E tudo de errado que a gente possa pensar na questão da escravatura, que não tem absolutamente nada que a gente possa pensar que seja correto. Enfim, ela sofreu pra caramba nessa posição de escrava, né? Que ela se encontrava. Em algum momento, lá em 1817, saiu uma outra lei em Nova York dizendo que quem ainda era escravo tinha que ser libertado em 10 anos, num espaço de tempo de 10 anos, ou seja, até 1827. E o cara que era o dono dela, né, esse tal desse John Dumont, ele falou para ela que ele, não se preocupa, eu vou te libertar antes desse prazo final, em 1827. Ou seja, ela deveria ser libertada antes dela completar 30 anos. E esse cara prometeu que isso ia acontecer. Pois bem, ela, nesse meio tempo, ela se apaixonou por um escravo também, que era escravo de uma fazenda vizinha, né, que foi o primeiro marido dela e tal, e ela tinha, 18 anos quando ela se apaixonou. Esse cara, ele não foi permitido pelo dono dele que eles tivessem esse relacionamento, e o dono dele espancou esse primeiro marido dela até a morte, então ela ficou viúva com 20 anos de idade, e nesse meio tempo ela teve um filho que depois morreu, aí ela teve uma filha de um estupro desse dono dela, né, desse John Dumont, e depois ela acabou casando com um escravo, que também era um escravo lá desse grupo, e que com esse cara ela teve 3 outros filhos nesse meio tempo. Pois bem, ela estava lá já com 29 anos, né, 1826, e quando eu estava chegando já naquele deadline para ser libertada, que seria no ano seguinte, né, o tal desse dono que enrolou ela todos esses anos dizendo que ia libertar, virou para ela e falou que ele mudou de ideia e que então ela não seria liberta. O que ela fez? Ela pegou a bebê dela, que era a última filha dela mais nova, a Sofia, e fugiu da fazenda. Um ano antes dela ser libertada por lei, né? E ela acabou fugindo e ela foi acolhida por uma família que ajudou a pagar um processo contra esse dono dela, porque ele pegou um dos filhos dela, que por lei eles deveriam ser livres, né? Porque eles nasceram depois daquela data que se estipulou a tal da lei do ventre livre lá do estado de Nova York, e ele pegou esse filho dela, que era um dos filhos que ela teve com esse último marido, e vendeu esse filho, que chamava Peter. E ela então pediu que essa família que acolheu ela ajudasse a processar esse cara. Então ela acabou rodando um processo e ela ganhou 2 anos depois, que ganhou o processo. Então foi uma coisa histórica, porque naquela época uma mulher negra, escrava fugida, né? Ela processou um homem branco poderoso e ganhou na justiça. Então ela virou uma figura super reconhecida nos Estados Unidos, né? Ela ganhou a guarda do filho dela de volta. Ela não conseguiu salvar os outros filhos dela, né? As outras filhas, 2 filhas, que tiveram destinos diferentes. E ela se converteu a algumas religiões, 2 religiões aí no meio do caminho, e ela ficava pregando, ela tinha o poder da palavra muito grande, né? Ela conseguia fazer discursos, né, muito impactantes e tal. Então, ela pregava não só a palavra da Bíblia, né, mas ela também pregava as ideias abolicionistas, ela lutava contra a escravidão que ainda perpetuava, e mesmo depois de todas essas leis de libertação dos escravos, né? E ela também começou a lutar pelo direito das mulheres a votarem, porque isso era uma questão crucial para que ela conseguisse ter o direito pela própria vida, né? Então as mulheres ainda tinham muitos direitos privados por conta desse problema aí, que era um problema de direitos mesmo, né, na Constituição. As mulheres não tinham direitos, elas não eram consideradas cidadãs como os homens eram. Então, ela passou a vida lutando por isso e ela ganhou um destaque muito grande, né? E ela não sabia nem ler e escrever, então ela ditou as memórias dela para uma amiga e ela acabou publicando esse livro sobre a história da vida dela. Então, com a venda dos livros, ela se sustentava e ela conseguia fazer os trabalhos dela. E também quando ela já tinha uns 67 anos, ela tirou essa foto. Ela tá ali segurando o tricôzinho dela. É uma imagem muito mesmo forte. E se você olhar embaixo dessa foto, ela tá falando assim, que ela vende a sombra para conseguir sustentar
a substância. Isso quer dizer que ela tem direito autoral sobre aquela foto. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a vender aquela imagem também. Então, ela vendia os livros e as fotos, e com dinheiro ela conseguia rodar os projetos todos dela, né, para continuar nessas lutas que ela tinha. E ela também sustentava a própria família, comprava a casa dela e tal. Então, ela é uma figura americana muito importante, e foi por isso que uma menina submeteu o nome dela como o nome da rover que foi para Marte. E esse robozinho que foi para Marte, então, ele foi, na verdade, desenhado para que ele vivesse uma semana em Marte. Então, ele ia se deslocar muito pouquinho em volta ali da lander, né, para conseguir explorar. Então, ele tinha alguns equipamentos sobre ele. Tinha umas câmerazinhas e tinha uns espectrômetros para fazer análise química ali, né, da composição do solo marciano. E, na verdade, ele viveu 12 vezes mais do que o previsto, né? Então, ela viveu entre 4 de julho e o fim de setembro de 1997 e conseguiu fazer várias descobertas científicas, foi realmente revolucionário os resultados que foram recebidos aqui da Terra. E esse robô, ele era comandado pelo planeta Terra, ele não era autônomo, né? Ele não tinha os movimentos já pré-programados. Ele era o pessoal, os engenheiros ali do JPL e da NASA que mandavam os comandos todos os dias e falavam o que tinha que acontecer ali com o robô, onde que ele ia e tal. E demorava 10 minutos mais ou menos para chegar o sinal lá, né? E depois mais 10 para voltar a informação. E cada vez que eles mandavam, eles tinham que reativar o robô, porque eles botavam às vezes em stand-by e tal, e para proteger. E eles acordavam o robozinho com músicas, né? Então, uma das músicas nós brasileiros sabemos que foi o Coisinha do Pai, né? Que ficou famoso na voz de Beth Carvalho, mas na verdade a versão que foi tocada para acordar a rover foi a versão cantada pelo Jair Rodrigues e a Elba Ramalho. Isso saiu em todos os jornais na época, em 1997, vocês devem lembrar disso, né? Mas não foi só essa música que foi usada, foram várias músicas muito legais. Então, eu tive o trabalho agora para deixar aqui como presente Dia das Mães, para as mães de vocês e talvez para as filhas de vocês que são mães, né? Deixei aqui uma playlist de todas as músicas que foram usadas para acordar a robô Sojourner, e que é uma playlist realmente incrível que vai desde rock para ska, para reggae, para samba, músicas que tem a ver, né? Porque lembrem que eram engenheiros apaixonados por aquele robô. Então, é quase uma declaração de amor dos engenheiros para aquela robozinha que carregava o nome dessa mãe afro-americana tão guerreira, tão maravilhosa que foi a Sojourner Truth. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer todas essas mães maravilhosas. Beijo para todas as mães. Tragam as mães de vocês para esse canal. Não se esqueçam de se inscrever. E espero que vocês curtam essa playlist que eu deixei aqui de presentinho especial para vocês, tá bom? Beijo, tchau!